Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história, um pouco mais do Covid-19, a pandemia do Covid-19 e a reorganização escolar. Vou passar para vocês um pouquinho da história, de como começou, quais são os meios de higiene, prevenção do Covid-19, os sintomas também vamos conhecer e vamos conhecer um pouquinho sobre a reorganização escolar, as medidas que devem ser adotadas para o retorno das aulas presenciais. Também vou passar as maneiras que devem ser adotadas dentro da sala de aula, os meios que a gente deve fazer para prevenir o Covid-19. Também vamos ver, além disso, um pouquinho sobre, no caso, a história, desde quando iniciou a pandemia e as medidas que foram necessárias para se adequar dentro do ensino. Vamos ver algumas estratégias de ensino também. Então, bem-vindos à nossa aula. Covid-19 e reorganização da escola. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre as medidas que foram preciso fazer para reorganizar a sala de aula, as adaptações que foram necessárias devido à pandemia do Covid-19. Vou falar para vocês um pouquinho, então, sobre o Covid-19 coronavírus. Então, o Covid-19 é uma infecção respiratória aguda, ela é causada pelo SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Então, a transmissão dela acontece de maneira muito rápida, O SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia, causa desconhecida, na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Então, foi aí que começou o coronavírus. Ele foi descoberto lá na China, em dezembro de 2019. No ano de 2020, ele já estava aqui no Brasil. Pertence ao subgênero SARS-coronavírus da família Coronaviridae e é o 7º coronavírus conhecido a infectar os seres humanos. Então, ele já tem 6 antes deles, 6 coronavírus. Esse se torna o 7º, que é conhecido por infectar as pessoas, Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo os seres humanos. Camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus em animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos, como já ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento não foi definido o reservatório silvestre do SARS-CoV-2. Então, aqui nós vamos ver alguns sintomas, Tem os casos sintomáticos, assintomáticos, os moderados, os mais graves. Então, vamos começar pelos sintomas. Podem variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas leves, até quadros moderados, graves e críticos, sendo necessária atenção especial aos sinais e sintomas que indicam a piora no quadro clínico, que exijam a hospitalização do paciente. Então, temos também o caso, sintomático e assintomático, Assintomático quando não tem ausência dos sintomas, quando a pessoa não tem sintomas. Muitas pessoas às vezes já acabaram, se contaminando, mas talvez pela falta de apresentar os sintomas nem souberam que estavam com o coronavírus, Então aqui vamos ver primeiro o caso assintomático. Caracterizado por teste laboral positivo para o Covid-19 em ausência de sintomas. Então, você vai ver se você está, descobrir se você está com coronavírus somente através do teste, porque não vai aparecer os sintomas. Temos o caso leve, que é caracterizado a partir da presença de sintomas não específicos. Então, temos aqui os sintomas como tosse, dor de garganta ou coriza. Você está tossindo, está com dor de garganta, o nariz está escorrendo, Seguindo ou não de anosmia, agenuína, diarreia, dor abdominal,
febre, calafrios, mialgia, fadiga ou cefaleia. Então, mesmo se você estiver somente com uma dor de garganta, né, ou uma tosse, às vezes pode ser um caso leve, né, de coronavírus. Temos o caso moderado, quando os sintomas elas aparecem com mais frequência. Também pode incluir, né, os sintomas leves da doença, né, como se tem acima, ou uma tosse persistente e a febre, né. Se a febre estiver muito alta, né, febre diária, né, pode ser contaminação pelo coronavírus, então é um caso moderado, né. Até sinais de piora progressiva de um sintoma relacionado à Covid-19. Adinamia, prostração, hiporexia, diarreia, além da presença da pneumonia. Também o paciente pode estar com a pneumonia, né, e não apresentar sinais ou sintomas de gravidade. Então, ali quando nós nos referimos à anosmia, é perda do olfato, né, e a algesia é do paladar. Então, quando tem algum problema, né, no paladar ou no olfato. Então, ali quando nós falamos de adinamia, né, no caso seria uma grande fraqueza muscular, né, durante os processos infecciosos, né, prolongados, no caso do Covid-19. Ou seria, então, a perda da força física, né. A prostração seria também o efeito de prosternação, né, que significa debilidade física, fraqueza, moleza, abatimento, e a hiporexia, então, ela afeta, no caso, a falta de apetite, né, seria a falta de apetite nas pessoas. Aqui nós temos o caso grave. Então, a síndrome respiratória aguda grave é uma síndrome gripal que apresenta dispneia, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada nos lábios ou no rosto. Então, aí é um caso mais grave, né? São sintomas mais agravados da doença. Para crianças, os principais sintomas incluem taquipneia, maior ou igual a 70 RPM para menores de 1 ano, ou maior ou igual a 50 RPM para crianças menores de 1 ano. Hipoxemia, desconforto respiratório, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar, lesão miocárdica, elevação das enzimas hepáticas, disfunção da coagulação, rabdomodiálise, cianose central, em repouso e ar ambiente, letargia, convulsão, dificuldade de alimentação ou recusa alimentar. Então, ficar bastante atento, né, aos casos infantis também, que os sintomas têm algumas alterações, né. Caso crítico. Então, os principais sintomas são asepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, difusão dos múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório, né, internações em unidades de terapia intensiva. Então, quando a pessoa está muito debilitada, né, ela é encaminhada pela UTI, às vezes tem que fazer o processo de intubação, então seria o caso mais grave, a caso crítico, né. Transmissão. Então, como que se dá a transmissão do Covid-19? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque ou aperto de mão contaminados. Eu estou com o coronavírus, né? Eu posso ser assintomático, não apresentar os sintomas. Posso apertar a mão de uma pessoa que esteja saudável, né? Posso estar acabando transferindo para ela, né, o coronavírus. Gotículas de saliva, espirro e tosse. Então, gotículas de saliva, no caso, seria eu falando com uma pessoa e uma gotinha de saliva perto da pessoa, a pessoa ir na mão da pessoa, a pessoa levar a mão no olho, no rosto, na boca, né, já contamina a pessoa. Espirro, né, os métodos de higiene, quando procurar espirrar, né, de maneira adequada. Tosse, através da tosse também pode se contaminar, e o catarro. Também por objetos ou superfícies contaminadas. No caso, celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclado de computador, etc. Então, eu
tossi, coloquei a mão na boca, coloquei a mão na mesa, vem uma pessoa, colocou a mão no mesmo lugar que eu coloquei, essa pessoa acaba se contaminando, né? Então, muito cuidado, muita atenção às maneiras de higiene, né? Procurar sempre utilizar o álcool, né, 70 para prevenir, né? E se você estiver infectado, manter-se isolado em uma parte da casa, né? Então, essas são as maneiras no caso de transmissão. Como se proteger? Entre as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde estão as não farmacológicas, como o distanciamento social. Então, as medidas do Ministério da Saúde, né, seriam as medidas que eu citei para vocês: usar máscara, usar álcool em gel, né? Então, estão as farmacológicas, no caso, distanciamento social, etiqueta respiratória, de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfectação de ambientes, isolamentos de casos suspeitos e confirmados e quarentena dos casos contatos com Covid-19, conforme orientações médicas. Então, são as medidas das orientações médicas, né? O Ministério da Saúde recomenda-se ainda a vacinação contra o Covid-19 dos grupos prioritários. Então, nós estamos acontecendo, né? Como nós estamos vendo em várias cidades, né? Eles estão fazendo um cronograma, né? Dos grupos prioritários. Primeiro começou pelos mais idosos, né? 90 anos, daí foi abaixando. Aqui na nossa cidade, né? De Canoinhas, né? Estão com os grupos de 55 a 59 anos, as pessoas que têm alguma comorbidade ou as pessoas que têm alguma deficiência, né? Então, cada vez mais vai chegando mais perto para vacinar toda a população, né? Então, contamos com mais de 9.000 doses aplicadas aqui na nossa cidade, né? Então, o Ministério da Saúde recomenda também, né, que a vacinação seja feita, né, conforme o plano de priorização da vacinação. Então, tem todo um plano para ser seguido, né? Lembrando que não é a pessoa que quer ser vacinada que vai lá e vai tomar vacina, tem que chegar na sua idade recomendada, né? Ela tem que estar dentro do quadro que foi reformulado, né, dentro de esperar chegar a sua vez. Não pode, porque eu sou uma pessoa importante da cidade, eu vou me vacinar. Não, tem tudo uma norma, né, foi tudo feito dentro do plano nacional, né. Então, essas medidas devem ser utilizadas de forma integrada a fim de controlar a transmissão do SARS-CoV-2. Permitindo também a retomada gradual das atividades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno seguro ao convívio social. Então, não é porque eu tomei a primeira dose da vacina que eu posso deixar de usar máscara, que eu não vou me cuidar, que eu vou frequentar festas, vou me descuidar, né? Não é por isso. Muito pelo contrário, você tem que se cuidar, né? Igualmente, né? Porque tem que esperar a segunda dose e mesmo assim você tem que ter as medidas de prevenção, né? Porque a vacina reduz, né, o risco de contágio, né? Se você pegar o coronavírus, você vai pegar de uma maneira mais lenta, né? Não tão grave no caso. Então aqui temos um pouquinho do distanciamento social, né? Durante a pandemia, devem ser adotados procedimentos que permitam reduzir a interação entre as pessoas com o objetivo de diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Então, vai a um supermercado, vai a uma farmácia, pode notar que no chão tem a marcação das filas, né? Você vai passar no caixa, tem a marcação das filas, distanciamento de 1 metro no mínimo de uma pessoa para outra, né? Então, recomenda-se a manutenção de uma distância física mínima de pelo menos 1 metro de outras pessoas, especialmente daquelas com sintomas respiratórios, em um grande número de pessoas, aglomerações, tanto no ar livre quanto em ambientes fechados. Então, não pode mais ser feitas aglomerações. Lembrando que se as pessoas têm sintomas, elas devem se manter restritas, né? Não devem sair de casa, não, mesmo que não tenha confirmado, elas devem de procurar, né, respeitar o próximo, né, pensando sempre na pessoa e nos familiares, nos contatos próximos, né. Então, também garantir uma boa ventilação do ar, né, os ambientes internos devem ser abertos, né, é uma medida importante, né, para transmitir para evitar a transmissão da contaminação nos ambientes onde tem mais gente, né, nos ambientes coletivos.
Temos também a higienização das mãos. As evidências atuais indicam que o vírus causador do Covid-19 é transmitido por meio de gotículas respiratórias ou por contato. Então, isso já é uma coisa que é certa, né? A transmissão por contato ocorre quando as mãos contaminadas tocam a mucosa da boca, do nariz ou dos olhos. Então, como eu citei anteriormente, peguei numa superfície onde a pessoa contaminada tocou, eu vou tocar meus olhos, minha boca, meu nariz, eu vou acabar me contaminando, né? O vírus também pode ser transmitido de uma superfície para outra por meio das mãos contaminadas, o que facilita a transmissão por contato indireto. Consequentemente, a higienização das mãos é extremamente importante para evitar a disseminação do vírus causador do Covid-19. Então, sempre está lavando as mãos, né? Com sabão líquido, com detergente, sabonete, né? Ou também tá procurando passar, além de lavar as mãos, o álcool 70, né? Quando for no mercado, também a importância de higienizar, né? As compras do mercado, porque lá no mercado muitas pessoas, né? Têm contato com as superfícies, né? Com os alimentos, né? Com as embalagens. Então, procure chegar no mercado, procure higienizar as compras. Às vezes é meio chato, demora, né? Para passar álcool em todas as mercadorias, né? Mas procure, nem que demore um pouquinho, mas pelo menos você está garantindo, né, a sua segurança, né? Foi na farmácia, precisou comprar medicamentos, comprar algum item de higiene, também chega em casa, higieniza, né? Procura sempre fazer essa higienização, que isso é pro bem, né, para evitar o contágio do coronavírus. Então, ela também interrompe a transmissão do vírus e de outras bactérias que causam resfriado comum, no caso a gripe, a pneumonia, reduzindo assim o impacto geral da doença. Então, ela evita não só o coronavírus, né, mas como também outras doenças. Então, aqui temos um pouquinho da etiqueta respiratória. Cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com antebraço. Então, sempre lenço de papel. Você limpou ali, usou o lenço, você descarta. Ou o antebraço, né? Vai tossir, vai espirrar, coloca seu antebraço. E nunca com as mãos, ao tossir ou espirrar. Então, nunca tossa na sua mão, nunca espirre na sua mão, né? Porque você vai pegar e entrar em contato com outras superfícies. Descartar adequadamente o lenço utilizado. Então, como citei, lenço de papel, lenço descartável, você usou e pode ser descartado. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se tocar, sempre higienizar as mãos, já como indicado. Então, procure não tocar, né? Por isso temos as máscaras, né? Que ela protege o nariz e protege a boca, né? Procure não tocar nos olhos também. Manter uma distância mínima, cerca de 1 metro de pessoa, tossindo ou espirrando. Não somente das pessoas que estão tossindo e espirrando, né? Mas quando você sair em um lugar, né? Um comércio, algum lugar, procure manter essa distância para a segurança, né? Evitar abraços, beijos e apertos de mão. Adota um comportamento amigável sem contato físico. É muito bom, né, a gente receber um abraço de alguém que a gente gosta, a gente receber, né, beijos da mãe, até mesmo a mãe dos filhos, né? Mas nesse momento que nós estamos passando, né, para a segurança das pessoas, né, que nós amamos, né, é melhor evitar esse contato físico. Higienizar com frequência os brinquedos das crianças, os aparelhos celulares, não partilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Então lembre-se, né, utilizou o brinquedo das crianças, procura higienizar, né? Opte por brinquedos que têm mais facilidade para higienizar, né? Agora, com a retomada das aulas, né? No caso, o Centro de Educação Infantil, então as professoras, elas utilizam um brinquedo com uma determinada criança, elas devem fazer a higienização do brinquedo para a próxima criança poder utilizar este brinquedo, né? Também aqui temos evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados, e manter ambientes limpos e bem ventilados. Então, tem uma festa em tal lugar, evite aglomeração. Não pode ir, evite para o seu bem, né? Para o bem da sua família, né? Principalmente no caso em espaços fechados. E manter todos os ambientes limpos, né? E bem ventilados, arejados. Aqui temos algumas figuras, né? Com os novos parâmetros sanitários. Então, adaptação dos horários de atividades letivas. Então, esses foram as adaptações necessárias, né, devido ao Covid-19.
no caso na escola, né, ou ambientes, né, que tem que seguir os parâmetros sanitários. Então, aqui vamos citar um pouquinho da escola. Adaptação de horários e atividades letivas. Então, procure adaptar, né, os horários próprios para essas atividades. Higienização constante das superfícies. Higienize, usou o computador para fazer uma aula. Procure higienizar. As aulas voltaram a ser presenciais. As pessoas, né, que trabalham na limpeza, os alunos usam um aluno usa uma cadeira na parte da manhã, vai ter que ser feita a higienização para outro aluno utilizar na parte da tarde. A alimentação está sendo no refeitório, vai ter que ser higienizado as mesas, higienizado os bancos. Então, é tudo um processo, né, que envolve as adaptações, né, que precisaram a ser feitas, né. Redução das turmas. Então, agora as aulas estão voltando com, digamos, 30% dos alunos, 50%. Então, uma sala onde caberia 26 alunos, digamos assim, volta com 13 alunos. As aulas, né, no caso, aqui na nossa cidade, posso falar por aqui porque eu vou afirmar que estou falando, né? Então, aqui na nossa cidade, as aulas voltaram. Se precisou remanejar a turma, né, no caso. Então, precisou ser feito 2 turmas, no caso, pré-escolar 1. Tinha 26 alunos, então, dividido em 2 salas, duas classes de 13 alunos. Então, uma semana tem aula para turma A, outra semana para a turma B, e assim foi feito. Foi necessário, né, esse reimaginamento das turmas, né, para evitar a aglomeração dos alunos, até mesmo por serem crianças de faixa etária mais baixa, né, não tenham uma noção tão ampla, né, da importância da higienização, né. Claro, os pais falam para as crianças, use a máscara direto na escola, passe álcool em gel, mas às vezes durante o dia a dia, né, na rotina do dia a dia, eles acabam esquecendo, né, acabam brincando, acabam se empolgando, porque para nós que somos adultos nos adaptarmos já é meio difícil, né? Imagine para as crianças, né? Ali no 4 nós temos a redução do uso de áreas fechadas, então evitar, né, ambientes fechados, evitar aglomerações, né, no caso em refeitórios, em bibliotecas, nesses lugares onde são mais fechados, evitar, né, essas áreas fechadas. Ajustes envolvendo a frequência escolar. Então, foi feito readaptamento, né, do quadro da frequência escolar, né, foi feito os ajustes, precisaram ser feitos devido à carga horária dos alunos, né. Também temos aqui as refeições servidas nas salas de aula e não mais em espaços coletivos, como é o caso que eu citei do refeitório, né, as refeições deixaram de ser em ambientes fechados e passaram a ser dentro da sala de aula. Então, cada criança vai fazer a sua alimentação na sua carteira, respeitando o distanciamento, né? No caso de 1 metro, no mínimo 1 metro, né? Ali no 7 já estamos um pouquinho do 6, né? Reorganização do espaço físico para assegurar o distanciamento entre crianças e adultos. Então, antes era feito muitos trabalhos em grupo, né? Principalmente em grupo ou dupla, né? Ou trio, principalmente no ensino fundamental, né, nos anos iniciais ali do ensino fundamental, os professores deixavam os alunos fazerem em grupo, em dupla com coleguinha, né? Agora não mais, agora cada um tem que fazer seu trabalho individualmente e respeitar, né, o distanciamento, tanto entre crianças quanto entre adultos. Ocupação de locais que favoreçam a circulação do ar. Então, procure ocupar lugar, né? Procure ocupar lugares que favoreçam a circulação do ar. Lugares ventilados, bem arejados, ambientes abertos, né? Vai fazer uma aula de atividade, faça num ambiente aberto, faz uma aula lá fora, uma aula de educação física, né? Uma aula de artes. Procure se adequar, né, às novas medidas que foram necessárias serem realizadas. Então, antes da escola, que nós temos algumas medidas que são adotadas, né? Antes da escola, em caso de sintoma ou febre de 37,5 ou mais, né, que é considerado febre, o estudante não deve ir à escola. Então, meu filho está com febre, pode ser que não seja do coronavírus, pode ser que ele esteja com algum problema no ouvido, com problema, né, no intestino, outra coisa que não seja nada a ver com o coronavírus, mas procure não mandar para a escola.
Então, utilizar máscara, deve de ir para a escola já de máscara, né? Comunicar a unidade de ensino em caso de suspeita. Estou com suspeita de coronavírus, digamos assim, meu pai da minha família está com suspeita de coronavírus. Comunicar, né, a comunidade escolar, né? Comunicar à escola que tem alguém na minha família com caso de suspeito. Utilizar canecas e garrafas individuais. Cada aluno, né, antes tinha o bebedouro, todo mundo tomava água junto, né? Agora, cada aluno deve de levar sua garrafinha, né, ou sua caneca para tomar água lá na escola, né? Então, na entrada da escola, né, vai ter um álcool em gel disponível, né, para todos fazerem a higienização. Vai ter um profissional, né, seja professor, seja um monitor, alguém da área da limpeza, alguém da área da cozinha, alguém vai estar da secretaria, vai estar responsável, tem que ter medindo a temperatura. Lembrando que o termômetro, né, o ideal para ser utilizado é aquele termômetro sem contato, né, que a gente mede na testa ou no pulso, né, preferencialmente na testa, utilizar o termômetro sem contato. Então, vai ter uma fila também, né, com o distanciamento de 1 metro, né, entre um aluno e outro. Eles vão ter que respeitar, né, esperar chegar a vez deles para entrar na escola, vão ter que respeitar a fila. A utilização de máscara só entra em estabelecimentos de ensino com o uso da máscara, exceto para crianças, né, de idade que não é permitido utilizar a máscara, né. Também aqui temos evitar entradas de pessoas externas à comunidade escolar. Digamos, eu vou levar meu filho para o CI, eu não posso entrar dentro do ambiente escolar, eu não posso entrar para dentro do portão da escola. Eu tenho que deixar ele no portão ali com o responsável, esperar ver que a criança entrou para dentro da escola e ir embora. Não pode mais os pais, como antes eles entregavam seus filhos nas portas das salas, agora não pode mais. Agora você não pode entrar dentro dos ambientes escolares. Aqui nós temos também, dentro da escola, então, utilizar a máscara. Professores, funcionários, alunos em idade adequada devem utilizar a máscara. Manter as janelas, as portas, os ambientes bem arejados. Priorizar a entrada de um por vez no banheiro. Então, evitar, né? Eu vou no banheiro, vamos junto comigo, vou levar minha amiga junto. Não, cada um por vez. Cada um entra por sua vez. Limpar periodicamente, então, higienizar as carteiras, higienizar os brinquedos, higienizar as superfícies, os balcões, os armários. Procurar sempre fazer essa higienização. Também, né, não esquecendo de higienizar também as mãos. Usar o álcool em gel em locais estratégicos, né? Eu vou passar o álcool em gel aqui no balcão, vou passar na televisão, até em superfícies, em imóveis pode ser utilizado. Também devemos garantir o distanciamento social. Ali tem 2 carteiras, podem ver, elas estão afastadas, então se tiver algo um do lado do outro, se você não puder fazer a mudança na sala de aula, colocar uma carteira afastada da outra, faz um X onde o aluno não pode sentar, né? Senta em um lugar, pula um lugar, senta em outro lugar. Manter uma sala para casos suspeitos. Aqui no caso, esse não se enquadraria muito, né? Porque aqui no nosso município, se caso você está com caso suspeito, você nem pode ir para a escola, né? Você nem tem como ir para a escola. Utilizar garrafas, canecas individualmente. Como citei, cada aluno leva sua caneca, sua garrafa. Então, aqui nós temos mais um pouco sobre a pandemia. A pandemia do Covid-19 alterou os planos, no caso, de todo mundo, né? E mexeu realmente, né, na educação. Foi necessário fazer essa reorganização, né? Para que os alunos não ficassem sem aula, né? E não perdessem, né, o ano letivo. Então, se ficassem sem aula, eles iam perder um ano, né, da escola. Então, a crise do coronavírus com as escolas precisaram se manter fechadas. Os gestores necessitaram elaborar estratégias de frequentamento neste período de distanciamento. As escolas suspenderam as aulas presenciais e precisaram buscar alternativas para dar continuidade ao processo educacional de maneira remota.
Então, né, as aulas deixaram de ser, né, presencial e passaram a ser online. Então, foi necessário muitas adaptações, né? Os professores precisaram levar trabalhos para casa, organizar um ambiente para você gravar suas aulas. Então, aqui nós temos também um pouquinho sobre as estratégias, né? Que também passaram a ser utilizadas as tecnologias como fonte, né? Para transferir o conhecimento aos nossos alunos. Então, precisa um computador para me gravar minha aula, o aluno precisa ter internet para poder assistir esta aula, né? O pai do aluno precisa ter um celular para entrar numa plataforma de ensino, né? Então, o conteúdo foi adaptado totalmente para o formato digital. Também, né, no caso, temos a opção dos pais buscarem as atividades na escola, né? Para alunos que não têm acesso à internet, que não possuem computador, não possuem celular, não tem como fazer essas atividades online, né? Um dia na escola, um dia vai ser disposto para entregar essas atividades impressas aos pais dos alunos, né? Lembrando que somente um da família para buscar essas atividades, né? Então, foi mudado para o formato digital, tanto videoaulas, arquivos, preparados pelos próprios professores e disponibilizado pelas redes, né? Pelas redes de ensino. Estratégias de ensino. Então, aqui nós temos algumas medidas, né, que foram necessárias. Plataformas online, videoaulas gravadas em redes sociais. Então, os professores gravaram, né, as suas aulas em redes sociais, postaram no YouTube, postaram no Facebook. Foi necessário criar um grupo de WhatsApp, né? Então, materiais digitais via redes, aulas online multisseriadas, aulas via TV, aulas online ao vivo, quando os alunos, né, têm alguma dúvida, pode perguntar durante a aula, orientações via redes sociais, tutoria ou chat, para se tiver alguma dúvida de algum conhecimento, algum aprendizado que não ficou bem claro, né, tem a tutoria e o chat, orientações e programas de atividades para pais, disponibilidades de material impresso. Então, ali o material impresso seria, né, para buscar na escola, e a orientações do programa para pais, né, para os pais estarem acompanhando em casa, né, o que está sendo trabalhado, né, o que está sendo ensinado ao seu filho. Dicas para reorganizar o ensino. Então, através do isolamento social, as aulas foram ministradas para o ambiente virtual, foram modificadas, né, para um ambiente virtual. Então, com isso, né, é bem provável, né, como foi visto, que causou grandes problemas gerados no caso do relacionamento e comportamento, né? Afetou tanto o estado emocional, né, e a aprendizagem dos alunos. Muitos alunos que gostavam de ir para a escola ficaram sem ir, sem contato com os amigos, né, sem seguir aquela rotina diária, né, que era acordar, ir para a escola, voltar da escola, fazer as atividades. Então, né, ficaram sem essa rotina. E os alunos que não gostavam, né, não querem nem às vezes fazer as atividades em casa, né, digamos assim. Então, os conteúdos e as atividades não podem obedecer à mesma dinâmica a que estariam sujeitos numa aula presencial. E diante disso, juntar os esforços com a família é essencial. Então, aí está a importância, né, dos pais, da família, né, ou do responsável pelos alunos, de apoiar, né, de incentivar ele para continuar essas aulas, né? Buscar a comunicação com as famílias, saber quais são as necessidades de cada um dos nossos alunos. Sobretudo, acompanhar ainda mais de perto o seu desenvolvimento. Digamos, o aluno José possui dificuldade em matemática. Seus pais não estão conseguindo ajudar ele, então eu vou entrar em contato com a professora e vou explicar para a professora que ele tem necessidade, né? Tem dificuldade na disciplina de matemática, porque o que um aluno tem dificuldade, outro pode não ter, e vice-versa. Não é todos os alunos que vão ter dificuldades no mesmo conteúdo, na mesma disciplina, né? O que para uns pode ser fácil, né? Para outros alunos podem parecer mais difícil. É fundamental que o professor, bem como toda a estrutura educacional, adapte as suas atividades relacionadas à realidade de cada aluno. Então, cada aluno tem uma realidade, né? Enfrenta um problema em casa, cada família, né, tem a sua realidade.
A escola deve manter um canal de comunicação para que os alunos possam tirar suas dúvidas, sobretudo com professores e equipe pedagógicas. Então, muitas escolas, optam pelo WhatsApp, criam um WhatsApp da sala, onde ali é falados sobre as atividades a serem desenvolvidas, o objetivo dessas atividades, e caso os pais tenham alguma dúvida que queiram tratar somente com o professor, entra em contato pelo WhatsApp ou faz uma ligação, Então, essas são algumas maneiras, A comunicação e interação entre escola e famílias deve ser mantido para que ambos possam buscar na escola maneiras de aprender, as melhores formas de tornar a educação um ambiente doméstico tão produtiva quanto aquela que se dá dentro do ambiente escolar. Então, tudo isso, a união da família com a escola é para o bem do filho, para o bem do aluno. Então, procurar sempre essa interação, essa ligação, e buscar, até mesmo para buscar soluções de alguns futuros problemas, Formação dos professores. As aulas oferecem formação para os profissionais desenvolverem o ensino remoto, para planejar, preparar e ministrar aulas utilizando novos recursos e ferramentas e capacitando-os para o uso das tecnologias na educação. Então, muitos professores não tinham, um amplo conhecimento da tecnologia. Não possuem meios, não possuem recursos de como gravar uma aula, eu preciso gravar uma aula, mas o meu computador está com problema. Então, eles precisaram se adaptar, Muitos precisaram aprender, como utilizar os recursos, as plataformas, para daí poderem gravar suas aulas. Então, atividade, aí está a importância, da formação docente, E você tem que aprender algo a mais do que você já sabe para você ensinar. As atividades dos docentes durante a pandemia aumentaram. Então, quem pensa que o professor está em casa, não está fazendo nada, aí se engana. Muitas vezes eu vou gravar uma aula, meu filho bate na porta, eu estou quase terminando a aula, eu preciso começar tudo de volta. Muitas vezes eu estou gravando uma aula, se não tiver a programação necessária, acaba a bateria do meu celular, perdi a aula que eu gravei. Então, precisaram essas adequações, Então, quem acha que o professor está em casa sem fazer nada, se engana, Está em casa corrigindo atividade, está em casa formulando notas, reformulando diários, tudo isso, bastante coisa para o professor fazer. Preparar aulas utilizando os novos recursos, como citei para você, ministrar aulas através de novas ferramentas digitais, assistir e participar de cursos à distância. Então, eu não sei como fazer, eu vou entrar ali no Google, vou digitar ali, vou ter que ver um vídeo, vou ter que assistir um curso de como eu vou aprender para me ensinar os meus alunos. Então, participar de reuniões pedagógicas também, porque as escolas, continuaram, mesmo no formato online, as reuniões pedagógicas continuaram. Então, apoiar os alunos, bem como ter um bom relacionamento com a família, são atividades que foram incluídas para garantir um ensino remoto de qualidade. Então, além do que o professor já fazia, ele precisou se readequar, Devido ao distanciamento social, os cursos, transmissões ao vivo e eventos online ganharam força como meio de buscar a formação e os novos conhecimentos. Então, antes talvez não era tão falado, na educação online, Hoje em dia, já fala mais sobre os cursos, os cursos online, a importância. Aí nós vemos a importância, do ensino online. Foi nessa época que a gente dá mais atenção, quando a gente necessita da maneira de ensino online. Reorganização do calendário escolar. O Conselho Nacional de Educação publicou o parecer número 5 de 2020, que dispõe sobre a reorganização do calendário escolar e sobre a possibilidade de cômputo de atividades pedagógicas não presenciais, no caso, para fim, de cumprir a carga horária mínima anual, devido à pandemia. Então, precisou-se reorganizar esse calendário. Então, as escolas de educação básica e instituições de ensino têm algumas diretrizes para conduzir, os seus trabalhos, o seu modo de ensino. Então, esse documento, tem caráter orientador e dispõe a competência para definir a organização dos calendários, também como
vai ser realizado, né, as atividades pedagógicas não presenciais e dos sistemas de ensino. Então, recomenda-se que sejam permitidas formas de reorganização, né, utilizando aulas presenciais e por meio de atividades pedagógicas não presenciais, de maneira coordenada, sendo que sempre que possível é viável para a rede ou para a instituição de ensino, do ponto de vista estrutural ou pedagógico e financeiro. Então, na educação infantil, o parecer orienta, né, para que as escolas desenvolvam atividades materiais de orientação aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter lúdico, recreativo, criativo e interativo, a serem realizadas com crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo assim atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais ou físicos e socioemocionais. Então, garantindo, né, para que a criança não, digamos assim, não tenha esse retrocesso, né, tanto no seu aprendizado quanto nas suas emoções, né. Na educação infantil, eu acredito que os pais estão mais presentes, porque se vai uma atividade, né, os pais vão ter que ler o que tem que ser feito, ensinar o aluno, né, a maneira que vai fazer essa atividade e acompanhar, né, o aluno, o filho, no caso, fazendo essa atividade. Nos anos iniciais do ensino fundamental, então, sugere-se que as redes de ensino e escola orientem as famílias com roteiros práticos e estruturados para acompanharem a resolução das atividades pelas crianças. Então, ainda os pais vão ter que acompanhar como vai ser feito. Eu acredito, digo assim, que em qualquer modalidade de ensino, a importância dos pais, né, estarem acompanhando o que a criança está aprendendo, se ele está conseguindo se desenvolver, é muito importante. As soluções propostas pelas redes não devem pressupor que os mediadores familiares substituem a atividade profissional do professor. As atividades não presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos em conviver com os alunos em casa e orientá-los a organizar uma rotina diária. Então, aí está a importância, né, dos pais, né, ajudarem os alunos. Vai estudar na parte da manhã, vai fazer as atividades na parte da manhã, na parte da tarde vai fazer a atividade de ciências, atividade de geografia. Então, organizar uma rotina de estudos, né. Não deixar tudo para a noite, porque à noite o aluno, a criança às vezes está muito cansada, acaba não fazendo, acaba deixando para outro dia, no outro dia também não faz, e assim vai acumulando atividades e ele não vai adquirindo conhecimento, né? Anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Sugere-se a elaboração de atividades construídas em consonância com as habilidades e competências preconizadas pelas áreas de conhecimento da BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, e a utilização, quando possível, dos horários de TV aberta com programas educativos para adolescentes e jovens. Também sugere-se a distribuição de vídeos educativos de curta duração por meio de material impresso, entregues no final de cada período, no caso de suspensão das aulas, e a utilização de mídias sociais ao longo alcance, no caso como WhatsApp, Facebook, Instagram, para estimular e orientar, no caso, os estudos dos alunos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada uma das redes sociais. Então, você não vai colocar para uma criança da primeira série, né, utilizar o seu Facebook e acompanhar o que vai ser feito, uma aula que vai estar online no Facebook. Você vai utilizar de acordo com cada idade de cada criança. O documento ainda aborda que as atividades pedagógicas não presenciais podem ser aplicadas a todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. Então, não precisa ser aulas só presenciais, então pode ser incluída a toda etapa da educação, né? Incluindo a educação especial. Em relação à educação de jovens e adultos, no caso o EJA, as medidas recomendadas devem considerar que suas singularidades na elaboração de metodologias e práticas pedagógicas. Então, o professor vai adequar, né, a atividade de acordo com a necessidade do seu aluno. Então, aqui temos o parecer, né, que eu citei para vocês, parecer número 5 de 2020, que foi aprovado em 2020. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, né, sobre esse parecer, né, vocês podem
clicar ali para ver esse parecer que foi sobre a reorganização do calendário escolar. Estratégia segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A CNTE propõe estratégias para a educação escolar durante e após o período de pandemia do coronavírus, com foco nos seguintes temas. Primeiro, retomada das aulas presenciais somente em situação de plena segurança sanitária. Segundo, critérios para aplicação ou não de avaliações e atividades remotas durante a pandemia. Terceiro, recomposição do calendário letivo presencial com possibilidades ou não de cômputo das atividades remotas. Quarto, organização do trabalho dos profissionais de educação, observando os critérios de segurança sanitária e as novas rotinas escolares. 5. Novas estruturas físicas e pedagógicas para garantir a qualidade de equidade no atendimento escolar, sobretudo nas redes públicas. Então, aqui essas foram as estratégias, que foram feitas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Então, eles propuseram essas estratégias para poder retomar as aulas, Podem notar que ali a recomposição do calendário letivo, foi o que eu falei antes da reorganização do calendário escolar, que foi adequado, Então, aqui também nós temos algumas recomendações para a educação. A Organização Mundial da Saúde e a Internacional da Educação, IE, entidade representativa dos trabalhadores em educação em nível global, então é um nível em nível global, Ela enfatiza diversas orientações que devem ser consideradas pelos governos em diálogo com os profissionais de educação e seus sindicatos. Então, cada tem o seu sindicato para planejar o retorno das aulas em todas as partes do mundo. Então, é necessário ter esse diálogo entre os profissionais de educação. O sindicato, no caso voltado para a educação, também tem que ter esse diálogo, Então, aqui temos algumas recomendações. Garantir o retorno escalonado das aulas. Então, semana vai voltar os turma do ensino médio, vai ser escalonado. Uma semana vem 15 alunos, na outra semana vem 15 alunos do terceiro ano, digamos assim, terceiro ano do ensino médio. A sala era composta por 30 alunos. Uma semana vem 15 alunos, na outra semana vem o grupo B de mais 15, na outra semana volta para o grupo A e vai escalonando as aulas. Com testagem permanente de estudantes e trabalhadores, realizar testes rápidos de Covid-19, medir a temperatura corporal. Então, entrou na escola, vai ter um termômetro, sem contato, algum profissional medindo a temperatura, Disponibilizar produtos e condição para asepsia, dispor e exigir o uso de máscaras faciais em todos os que acessarem a escola. Então, todas as pessoas que entram na escola têm que estar de máscara. Seja um entregador de frutas e verduras, tem que estar de máscara. Seja um profissional que vai arrumar o ar-condicionado, tem que estar de máscara. Professores, alunos, todos têm que estar de máscara. A não ser, educação infantil, que os bem pequenos não precisam utilizar, Isso são as recomendações, do Ministério da Saúde. Também reduzir o número de estudantes por turma, observando rigorosamente as normas de distanciamento por metro quadrado e outras medidas de segurança editadas pelas ONGs e órgãos de saúde do Brasil. Então, é necessário reduzir uma turma? Vai ser necessário reduzir. Estamos em índice gravíssimo? As aulas continuam? Na sala tem 30 alunos, precisa mudar para 10 alunos por semana para atender? Então, uma semana atende 10, na outra 10 e na outra mais 10. E vai alternando, as turmas, Aplicar o número de salas, ampliar o número de salas de aula de trabalhadores na educação, se necessário. Como precisa fazer mais higienização das escolas, eu tenho só um profissional que trabalha na área da limpeza. Vai precisar contratar mais um, mais dois, contrata se é necessário. Se um profissional não consegue atender toda a demanda de trabalho, é necessário contratar mais profissionais, então que assim seja, assim vai ser contratado.
Seguir o protocolo de segurança sanitária no ambiente escolar, ventilação adequada, rede de água potável e esgoto, higienização e testagem das pessoas, desinfectação das estruturas físicas e materiais didáticos, o uso coletivo, assegurando equipamentos, superfícies e produtos de higiene e limpeza, no caso sabão, álcool gel e máscara. Então, protocolo de segurança sanitária, né? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Manter os ambientes arejados, né? Fazer a higienização, testar, né? Os funcionários, né? Através do termômetro sem contato, continuar a utilizar as máscaras, né? A importância da limpeza dos materiais didáticos, também cito a importância do professor deixar na sala somente o que vai utilizar. Tem lá na sala, no canto da sala, uma estante com diversos livros, história, geografia, português, matemática, que não é utilizado com tanta frequência. Tira dali aquela estante, aqueles livros. Quando for utilizar disciplina de história, leva para a sala de aula, porque é uma coisa que você não utiliza diariamente, então não precisa. Procure deixar o ambiente quanto mais arejado, melhor, e quanto menos materiais que não são utilizados com frequência nos ambientes, melhor. Proporcionar ambientes seguros para a alimentação dos estudantes e reforçar os cardápios das escolas. Então, a alimentação não deve ser feita mais no refeitório, vai ser feita dentro da sala de aula. Cada aluno vai se alimentar na sua carteira, na sua cadeira, vai sentar para se alimentar, se adequando e respeitando, né, o distanciamento social. Se preciso for, né, assim será feito. Criar protocolos especiais para o atendimento do transporte escolar. Como vocês vão ver, né, na aula que eu falo sobre o transporte escolar, né, as adequações do transporte escolar, eu cito para vocês, né, quais foram essas adequações, né, que cito também o distanciamento dentro dos ambientes, dentro dos transportes escolares, né, deixando sempre um banco de distanciamento, intercalando os lugares, né? Garantir aos trabalhadores em educação total acesso a equipamentos à proteção. Deixar álcool em gel em pontos estratégicos. O professor precisa de álcool na sua sala de aula. Vai lá na sala de limpeza, pega o álcool. Deixar máscaras reservas. Agora está vindo as máscaras, né? Para os estabelecimentos de ensino. Está sendo mandada, né? Então, deixar sempre esses materiais, né, de proteção em acesso aos professores, né? Procurar dentro da escola deixar álcool 70 em ambientes estratégicos, onde é de fácil visão, onde possa ser visto por todos os colaboradores, todos os estudantes da escola, né? Promover autonomia pedagógica por local de trabalho com valorização do diálogo. Então, cada um tem sua autonomia, né? Pode fazer o que quiser dentro de normas que abrangem, né, onde não afete o limite do outro, né, então valorizar o diálogo, né, eu sempre digo que o diálogo e o respeito são a base de tudo, né, inclusive de uma boa educação, né, então essas seriam as dicas, que temos mais algumas. Assegurar um planejamento democrático coletivo de carga horária e condições de trabalho com segurança e respeito aos direitos trabalhistas. Então, planejamento democrático e coletivo da carga horária. Garantir aos professores boas condições de trabalho, né, que trabalhem com segurança e respeitando, né, os direitos e deveres de cada um. Garantir recursos financeiros para investimentos de material didático e tecnológico, bem como para estruturas de unidade de ensino. Aí entra um pouquinho sobre as finanças da escola, né? Então deve-se garantir esse investimento, né? Precisou, um computador estragou, precisou se adequar, precisou comprar novos equipamentos tecnológicos, precisou comprar um data show para a escola para apresentar os trabalhos, então garantir esses recursos, né? Adotar estratégias eficientes para evitar o abandono escolar, com atenção especial às pessoas em risco de trabalho infantil e violência doméstica. Procurar estar em contato com os alunos, né? Mesmo à distância, né? Ali através do WhatsApp. Se o aluno tem um problema, vai se abrir com o professor. O professor, às vezes, não quer acabar se envolvendo. Digo eu, então, que não é um bom professor, porque o professor vai além do ensinar, né? Vai mais também para a área humana, né? Então, procure adequar, né? Procure ensinar os seus alunos, né? Essas maneiras, né? De como se respeitar o próximo, como ajudar e auxiliar, né?
Então, para que o aluno evite, no caso, o professor ajude para que o aluno evite o abandono escolar. Então, precisou de aula, precisou ensinar de novo um conteúdo que o aluno não conseguiu entender, ensine. O aluno está passando por um problema em casa, talvez até uma violência doméstica, quer contar para o professor. Escute seu aluno, dê atenção ao que ele está falando. Às vezes pensa, mas isso daí não pode ser verdade, é uma coisa muito absurda para ser verdade. Procure se informar, procure vigiar o que está acontecendo, se informar, né? Se realmente é verdade, procure um meio de você construir, né? De você construir a verdade de você. Se for, no caso, a verdade do aluno, procure um meio de você ajudar esse aluno, né? Não abandonando o aluno, né? Promover o reforço escolar para estudante com maior defasagem na aprendizagem, como citei antes, né? No caso, o reforço escolar, considerando a realidade de diferentes escolas, assegurar amplo apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade social e preservar os contratos de trabalho de professores e funcionários de educação temporário. Então, garantir, né, amplo atendimento aos estudantes, tanto a professor, né, e funcionários. Promover o apoio psicossocial para estudantes, famílias e trabalhadores em educação, garantindo o bem-estar físico e emocional da comunidade escolar. Então, aqui deixo para vocês o link, né, do site das diretrizes, né, do Sinter Santa Catarina, né, que são as diretrizes que eu citei para vocês, né, as recomendações para a volta das aulas, né. Então, essa seria a nossa aula de hoje. Falei para vocês um pouquinho sobre o coronavírus, maneiras de prevenção, maneiras de contágio, a higienização dos alunos dentro da escola, né? Antes da escola, durante a escola, o que deve ser feito, utilizar máscara, priorizar o distanciamento social. Então, esta seria a nossa aula de hoje. E também temos algumas dicas para reorganizar o ensino, né? Então, lembrando a importância, né, da volta das aulas, né? Ressaltando, reorganizando a escola, né? Reorganizando a sala de aula, né? O professor também precisou se reorganizar, né? Diante do contexto que nós estamos vivendo do coronavírus, né? Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a nossa próxima aula. Fiquem bem.